Bom, preciso que você abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7. Nós vamos olhar para um princípio e vamos entender que quebrar este princípio pode trazer sérios danos para todos nós. Gálatas capítulo 6, verso 7, ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Preste atenção o que a palavra está dizendo. Não errem. Evite os erros. Por quê? Porque todas as vezes que você cometer um erro, você vai ter que pagar por ele. Você vai ter que sofrer os danos deste erro. Se você for assertivo, se você acertar nas suas escolhas, você também vai colher os frutos dos seus acertos. Este é um princípio estabelecido por Deus, que nós provavelmente já ouvimos na física, onde diz que toda ação traz consigo uma reação. É a mesma coisa. É a Bíblia dizendo que todas as vezes que você faz algo, você semeia ação, você colhe, você recebe de volta reação. Só que a Bíblia está dizendo: fuja do erro. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não vou errar? Não é isso. Se eu dissesse que você não vai errar mais, eu colocaria você na posição de perfeito. A proposta que eu tenho a fazer a você é: evite os erros, tenha mais cuidado, cautela, esteja mais diligente, mais preparado para todos aqueles momentos cujos quais, se você errar, o prejuízo é grande. Se você errar, o dano é muito grande. Quando você para observar isso, primeiro, seu propósito é diminuir a margem de erros daquilo que pode te dar um prejuízo muito grande. Por quê? Porque se o prejuízo for grande, o tempo que você pode levar para consertá-lo também pode ser muito grande. E durante este período, provavelmente você deixa de viver para sobreviver aos erros que cometeu. Muitas pessoas hoje, ao invés de viverem uma excelente vida conjugal, estão trabalhando para corrigir erros que cometeram há tempos atrás. Muitas pessoas hoje estão trabalhando e se esforçando para corrigirem erros econômicos que cometeram há tempos atrás. Todas as vezes que você comete um erro, inevitavelmente você paga por ele. Mas pastor, a Bíblia diz que Deus vai me perdoar. É claro que vai. Ele disse para Davi, através de Natã: eu vou perdoar você, você não vai morrer. Mas seu filho morre, a espada jamais vai se apartar da sua casa, e um dos seus vai se deitar com suas concubinas em praças públicas. Mas Deus não perdoou Davi? Perdoou. Mas Deus está dizendo: Davi, se você não preserva seu nome, eu preservo o meu, e ninguém vai falar mal de mim por sua causa. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso,
O que isso nos traz? O que algumas pessoas chamam de castigo. O que é castigo? Um nome que alguém resolveu dar para responsabilização. Castigo não existe, gente. O que existe é responsabilidade pelos atos. Todas as vezes que a vida te chama a prestar conta de seus atos, se eles foram ruins, provavelmente você vai chamar essa prestação de conta de castigo. Ah, pastor, eu me casei sem critério nenhum, agora estou sendo castigado. Não, responsabilizado. Pastor, que sogra é essa que eu arrumei? Sua sogra nasceu depois que você casou? A velha já estava lá, certo? Então o que é? Ela é uma responsabilização, mas aí as pessoas chamam de castigo. Escolha, querido, escolha. Você escolheu ter filho, sim ou não? Agora responsabilize-se. Pastor, meu filho é terrível. Terrível são os seus pais, que deveria ter corrigido o menino enquanto ele estava em formação. É assim que funciona. Esse dia uma moça falou assim: pastor, o senhor tem que ir lá na minha casa, pastor, lá é o inferno. Eu falei: ó, dona, não vou não, que eu não frequento esse tipo de ambiente não, meu negócio é céu, é reino de Deus. O inferno deixa para Satanás, seus anjos e a senhora e seu marido, certo? Cuidado que você pode estar rindo de você. Porém eu aprendi uma coisa na minha vida, e é isso que eu quero refletir com você. Todas as vezes que nós vamos agir, antes de agir, nós ouvimos uma voz. Que voz é essa, pastor? A voz que manda a gente fazer, que nem sempre ela é audível aos nossos ouvidos, mas fala na nossa mente, no nosso coração. Sempre. Você levantou de manhã, que roupa você vai vestir? Alguém te falou na sua mente. Ou você sai com aquela camisa azul. Hoje você vai sair de chinelo, está muito quente. Tem sempre alguém falando com você. E é sobre essas vozes que eu quero falar hoje. Vou mostrar algumas vozes que falam para você e que, se tu escutar, vai se lascar. Como já se lascou. Certo? Quantas vezes você já fez troço que você falou: caramba. Eu moro lá em Xerém. Há um tempo atrás, eu estava vindo para cá e uma voz falou comigo assim: vai pela Avenida Brasil. Mas eu estou acostumado a vir pelo Arco Metropolitano, que não tem trânsito, certo? Mas eu nitidamente ouvi algo falar no meu coração: Avenida Brasil. Mas a Avenida Brasil sempre é muito ruim para vir para cá nesse horário. Então eu vim pelo Arco. Menino, tinha um tranca-rua. Olha, eu recebi umas 4 ligações naquela segunda-feira para chegar aqui. Cheguei em cima da hora, foi só para pregar. Então você sempre está ouvindo uma voz que fala: dorme mais. Quando você tem que acordar, ela faz até assim: nana, neném. Certo? Tem uma voz que fala para você: não estuda, porque você é crente, você precisa de fé. Sim. Tem umas vozes que, se você ouvir, querido, e pode ter certeza que vai ouvir, eu só não sei se você vai atender. Eu quero te mostrar algumas rapidinho. Se você gosta de anotar, primeira voz, segura aí, certo? Gênesis capítulo 3, verso 1.
Ora, a serpente, fala comigo, a serpente. Isso. Ela era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher. Olha só, quem é que falou com a mulher? O diabo. Fala assim, o diabo. Pastor não gosta de falar esse nome que atrai ele. Atrai nada. O que trai o diabo é a ausência da presença de Cristo. Você nem precisa chamar. Se Cristo não quiser, não tiver, ele vai. Certo? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Se Jesus estiver lá, você pode até falar para o diabo, quiser vir, vem. O chefe dos crentes está aqui. Ele não vai. Agora você não precisa nem chamar. É só não levar Jesus que ele aparece lá na sua casa. Pode ter certeza. Então preste atenção. A cobra, a serpente, o diabo, esqueça a maçã, esqueça o fruto da árvore, receba a mensagem. O que a mensagem está falando? Que a sua cabeça, o seu coração vai ouvir uma voz. De quem? Do diabo. E o que o diabo quer falar com você? Primeiro ele quer saber o que você sabe sobre a verdade. O que a serpente quer conversar com a mulher? Depende. Quanto tempo vai durar essa conversa? Depende. Depende de quê, pastor? Depende da resposta da mulher. Porque presta atenção o que disse a serpente. É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Aprenda uma coisa: líderes sempre se movimentam por perguntas. Liderados sempre se movimentam por respostas. Satanás é um líder. Então o que ele faz? A mesma coisa que Jesus sempre fazia, na maioria das ocasiões. Questionamento. Isso. Até quando perguntavam Jesus, ele não respondia e perguntavam em cima da pergunta. É lícito pagar imposto a César? Ele disse, de quem é a imagem que está na moeda? Ele não perguntava e fazia outra pergunta. Quando a serpente, o diabo, faz uma pergunta para Eva, ele diz, o que você sabe sobre infringir a lei de Deus? O que você sabe sobre desobedecer, Eva? O que você sabe sobre pecado? Qual é o seu nível de conhecimento para que você mantenha um relacionamento sadio com Deus? É isso que ele quer testar. É isso. Quando ele faz a pergunta, ele sabe a resposta. Satanás não está perguntando algo que ele não sabe. Não é uma curiosidade dele. Não. O que ele está fazendo é sondando o que a mulher sabe sobre o assunto cujo qual ele planeja usar contra ela. Quando Eva responde a pergunta, o diabo descobre que há uma ruptura no conhecimento dela. Ela não respondeu bem. Vai ser fácil enganar esta mulher. Esqueça a mulher, o gênero. Esqueça. Esqueça a fruta, a árvore, esqueça tudo. O que eu quero que você entenda é que o diabo quer saber o quanto você conhece a respeito de agradar a Deus. O quanto você sabe sobre seus limites, sobre os limites cujos quais Deus estabeleceu para ela, ou para nós. Essa é uma voz. Qual é a voz da serpente? A voz que vai dizer para você pecar. A voz que vai dizer para que você cometa erros gravíssimos, como uma gravidez na adolescência, onde você vai criar um filho
sem pai. Cometa erros graves. Para quê? Para que você estrague sua vida. Para que você viva um nível de sofrimento. Você pode até ir para o céu. O que você não pode é ser feliz nessa terra. O assunto aqui, gente, é muito mais sério do que nós possamos imaginar. Se eu perguntasse aqui, gente, quem aqui, esteja você aqui, aí, certo? No anexo, lá na quadra, aí na internet, quem vai para o céu? Meu irmão, quase todo mundo vai. Só não vai para o céu. Gente, a graça é altamente salvadora. Altamente. Dificilmente aquele que conhece a Cristo, certo? E não morra de forma súbita, tenha tempo para corrigir a rota, essa pessoa vai ser salva. Mas a minha grande questão é: essa pessoa foi feliz aqui? Quanto tempo ela viveu aqui? Que nível de satisfação ela teve? Quão inspiradora foi sua vida? Que legado ela deixou para seus filhos quando observavam a maneira que ela conduzia a sua vida? O que o diabo quer é isso: estragar a vida. E a melhor maneira de estragar a sua vida é descobrir o que você sabe sobre Bíblia, é descobrir o que você sabe sobre erros, sobre pecado, o que você é capaz de fazer, talvez por não conhecer ou negligenciar a verdade. A voz da serpente é a primeira voz que eu quero falar com você, porque ela é a voz que vai falar para você: desobedeça, fure aí essa proteção de Deus, divirta-se, mexa no que não é seu, envolva-se com o errado. Por quê? Porque isso é importante para Satanás. Isso é importante para ele. Para quê? Para que ele olhe seu sofrimento. Por quê? Porque você não veio a essa terra para sofrer, você veio para viver o extraordinário. Mas quando você comete erros expressivos e significativos, isso te destrói. Pastor, como é que eu sei que a voz que eu estou ouvindo é a voz da desobediência? Essa é a mais fácil. Descubra para onde você vai depois que você fizer. A voz da desobediência é a voz que faz com que você, depois de ter cometido o ato, primeiro, tenha vergonha de contar para os outros. Tudo aquilo que você vai fazer, né, indicado por essa voz, pela voz da desobediência, vai falar para você depois que fez: não conte para ninguém. Ou então conte para comparsas, gente que faz parte do mesmo crime, que pratica a mesma coisa, que vive debaixo do mesmo jeito. Porque se você adulterou, você não vai contar para mim, mas provavelmente você vai contar para um outro adúltero ou adúltera. Se você roubou, você não vai falar para uma pessoa de bem, você vai falar para outro ladrão. Porque a voz da desobediência é a voz que, depois que ela ouve, o Adão e a Eva se esconde. Cadê você, Adão? Eu estou escondido. Escondido por quê? Porque eu desobedeci, eu tive medo, eu fiquei envergonhado, eu fiquei constrangido. Todas as vezes, e não estou falando de privacidade, tem muita coisa que você vai fazer que é legítimo e não precisa contar para os outros. Mas todas as vezes que o que você conversa no celular não pode ser visto por ninguém, tem problema. Todas as vezes que você tem que esconder senha, esconder isso, esconder aquilo outro, você pode ter certeza de que provavelmente nisso
a voz da desobediência está inserida. Então, cuidado com ela. Ela é a voz que você escuta muito durante o dia. É o diabo dizendo: cometa erros. Que tipo de erro? Botei sal demais na comida. Beleza. É só jogar o arroz fora e fazer outro. Vai custar tão barato. Agora cuidado com o que você fala com a sua esposa, porque pode custar tão caro. E você não conversa, não conserta mais.